Mateus 5, versículos 14 e 16. Mateus 5, 14 a 16. Aqui é filmagem. Eu não vim de maquiagem, não fiz nada, rapaz. Ainda bem que eu vim de terno, né? Já ajudou bastante. Canadá, né? E Londres e tudo mais. É uma coisa muito chique, né? O texto diz então assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse momento, ore pela sua vida, ore pela sua alma, e também aproveite e interceda pela pessoa que está do seu lado, que ela também possa receber do Senhor essa porção e sair daqui com o coração cheio da palavra de Deus. Ó Deus, fale conosco, ilumina-nos para que possamos compreender, para que possamos praticar a tua santa palavra. Essa é a nossa oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente fala de luz, nós nos reportamos a uma alegoria, uma parábola que Platão fez há alguns milênios atrás. E eu fico pensando, alguns séculos atrás, e eu fico pensando aqui, interessante, sobre a caverna de Platão. E essa caverna, ela traz uma lição bem próxima do texto que nós estaremos abordando a partir de agora. O que essa caverna nos mostra? Ela nos mostra uma exemplificação de como podemos nos libertar da condição de escuridão que nos aprisiona através da luz da verdade. Através do poder do conhecimento, nós temos a capacidade de nos libertar da escuridão. A parábola diz que haviam homens dentro de uma caverna que conseguiam apenas avistar sombras fora dos muros da cidade. E então eles tinham apenas uma visão equivocada, uma visão distorcida a respeito da realidade externa. Mas houve uma pessoa que saiu da caverna e começou, através do contato com a realidade, ver uma outra situação. Ele viu de fato a verdade. Não eram sombras, mas eram homens como eles mesmos. Então esse homem então volta para a caverna para dizer àqueles que estavam ali como era a realidade, como era a verdade. Mas infelizmente aqueles que estavam na caverna não acreditaram. E o texto então mostra muito semelhantemente essa exemplificação de Platão. E então nós vamos caminhar mostrando alguns princípios revelados a partir do Sermão do Monte, da forma que o cristão, da forma daqueles que adentram ao reino de Deus, eles devem se comportar. É bem importante saber que o livro de Mateus, ele mostra a mensagem do rei e o seu reino. Nos primeiros capítulos, do capítulo 1 ao capítulo 10, nós vamos ver a revelação deste rei.
E especificamente no capítulo 5 ao capítulo 7, nós vamos perceber os princípios do comportamento que deve ser praticado no reino de Jesus, no reino de Deus. E é aí que nós vamos trabalhar agora, mostrando alguns princípios. É claro que de Mateus 5 a 7, nós temos uma complexidade de informações, uma complexidade de princípios. Mas nós vamos nos ater aos primeiros princípios que Jesus então demonstra aos seus discípulos e à multidão. Nós vamos perceber então que esses princípios são oportunos, ainda bastante relevantes para a nossa vida hoje. Então vamos caminhar nessa direção, vendo estes princípios. É bem importante notar que a chave do capítulo 5 está no versículo 20. E o que diz o versículo 20? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Aqui há uma situação delicada. Aqui nós vamos perceber uma certa apreensão dos discípulos e da multidão. Eles começam a perceber que, ora, se os escribas e fariseus, que são considerados em certo nível de santidade na comunidade, não conseguem adentrar ao reino de Deus, o que vai sobrar para nós? Essa apreensão tomou conta do povo, tomou conta da multidão, tomou conta dos discípulos. Como, então, adentrar ao reino de Deus? Com tamanha exigência da parte do próprio Deus. Ele começa, então, a falar das bem-aventuranças. Ele fala da felicidade daqueles que entendem, daqueles que se subordinam, daqueles que investem, daqueles que acreditam no reino de Deus. Ele usa um termo técnico, uma expressão muito utilizada no Velho Testamento, bem-aventurado. E certamente aquele povo, quando escutou essa expressão, pararam para prestar atenção naquilo que Jesus estava falando. Porque na concepção dos judeus viriam bênçãos a partir daquela expressão. E aí Jesus traz uma visão do reino de Deus totalmente diferente da visão que os fariseus e os escribas tinham a respeito do reino de Deus. E nesse contexto, amados, vamos perceber que as bem-aventuranças eram sinais da conduta do crente externamente, mas que brotavam internamente. O reino de Deus, ele é consolidado primariamente no coração. E não externamente, como acreditavam os religiosos da época. E nós vamos perceber que os religiosos, eles se preocupavam demais em cumprir mínimos detalhes, mas eles não tinham a preocupação com o coração, com a intenção em si cumprir cada detalhe. É aí que Jesus começa a mexer, é aí que Jesus começa a destacar e dar uma direção totalmente diferenciada daquilo que aquele povo entendia. Ele vai mostrar então os princípios do reino de Deus. Qual que era o problema dentro desse contexto? Qual que era o problema dos religiosos? O problema dos religiosos, amados, era que eles se detinham apenas
na lei externa, mas eles não se preocupavam com a lei interna. E isso tirava a esperança do povo, porque era um fardo pesado demais sobre os ombros do povo. E Jesus então ele vai trazer uma ampliação da lei, mostrando e selecionando 6 importantes leis do Antigo Testamento, à luz da vida nova, à luz do reino de Deus. Ele vai mostrar então esses princípios, onde ele trata das atitudes do coração e não apenas ações aparentes. Vamos ver esses princípios, vamos caminhar nesses princípios. Vamos ver então como deve se comportar aqueles que adentraram ao reino de Deus. Vamos perceber aqui então a justiça em ação de forma diária, na vida diária. Jesus ele quer trazer então princípios da justiça do seu reino. Como se deve comportar aqueles que agora vivem para o seu rei? Como se deve comportar aqueles súditos, servos? E ele vai então discursar nesse belo sermão, nessa bela composição teológica que Jesus traz em Mateus 5 ao capítulo 7. E Jesus vai mostrar então para aquele povo, e mostra para nós, que os princípios que ele irá começar a expor são mais complexos do que os 10 mandamentos. São mais difíceis de cumprir do que os 10 mandamentos. Porque tem que partir do coração. Tem que partir internamente. A coisa deve se consertar internamente. E por isso a complexidade. Por isso a dificuldade. Nos versículos que nós lemos, deste capítulo 5, a partir do versículo 14, ele mostra que é algo ilógico pegar a luz e escondê-la debaixo do alqueire, ou debaixo de um balde, algo parecido com um vaso. É algo ilógico. Não é algo natural, não é algo comum. Por que Jesus fala isso? Porque ele vai dizer o seguinte: um crente que não reproduz a justiça do meu reino, também é algo incomum, também é algo ilógico, não é natural. Por isso que ele chama a nossa atenção, após a exposição das bem-aventuranças: vós sois o sal da terra. Vocês têm agora a responsabilidade de conservar esse mundo e dar sabor à existência. E ele continua dizendo: vós sois a luz do mundo. Vocês agora vão conhecer a verdade. Vocês agora vão conhecer a realidade. E essa realidade não pode ser escondida. Vocês não podem esconder. Vocês devem apresentar essa realidade às nações, aos homens. E que realidade é essa que Jesus traz para os nossos corações? É importante notar que Jesus ele usa uma expressão bem característica nesse sermão. Ele utiliza a expressão: ouvistes o que tem dito. E aí ele traz uma contraposição: eu, porém, vos digo. Aí que está o segredo. Ouvistes a interpretação dos religiosos, que traziam apenas uma preocupação externa, mas eu, porém, vos digo.
Eu, porém, trago algo muito mais além daquilo que os fariseus e os escribas podem lhes dar. E ele começa então a discursar aqui 6 situações do Velho Testamento e reformula a interpretação dos fariseus. Jesus, ele não modifica essas leis. Jesus, ele não altera essas leis. Ele simplesmente traz a verdade. Ele traz a interpretação correta da lei de Deus. E vamos caminhar então, vendo esses princípios. Dos versículos 21 a 26, nós vamos discorrer a respeito do homicídio. Nós vamos discorrer aqui sobre o mandamento não matarás. É bem interessante porque os fariseus, eles acreditavam que não podiam matar, mas podiam odiar. Não podiam matar, mas podiam irar. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, matar e irar, matar e odiar, para mim é a mesma coisa. É homicídio. É interessante que Jesus, ele não diz odiar gera homicídio. Ele diz odiar é homicídio. É claro que um está no mundo das ideias. É claro que um está no coração. O assassinato seria a prática do que estaria no coração. E Jesus diz, não adianta deixar de matar, mas se o seu coração é odioso para com o teu próximo, você já o matou. É bom fazermos uma diferença a respeito da ira santa e da ira pecaminosa. É claro que a ira santa, ela é sempre direcionada ao pecado, como nós vemos em Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Ou seja, você tem que ficar irado, se ire contra o pecado. E Jesus, então, ele vai dizer, não odeiem as pessoas. Esse ódio pecaminoso para com as pessoas é que Jesus está combatendo nesse momento. Ele diz o seguinte: odiar alguém é cometer homicídio no coração. É uma ira arquitetada, é uma ira cultivada, é uma ira alimentada pelo pecado. Você quer brilhar a luz de Jesus? Começa a parar de odiar as pessoas. Ah, mas eu não odeio. Mas você também não quer abençoar, não quer se aproximar, não quer resolver a situação. Tiago fala que não são apenas as ações erradas que são pecado, mas também as omissões que são pecado. Infelizmente, nós continuamos a odiar porque perdemos. Nós continuamos a odiar, apesar de perdermos a comunhão com o Senhor, porque não seremos presos como assassinos. Por isso que continuamos a odiar. Não ligamos a mínima pela perca da comunhão com o Senhor. Não ligamos. Ficamos apenas limitados a matar por causa das consequências do assassinato, do homicídio. Mas não paramos para analisar que as consequências do coração são piores, porque aquele que odeia o seu próximo, ele então é afastado da comunhão do Senhor. Tanto é que o texto diz que, olha, se você for dar a sua oferta, mas tem alguma coisa errada com seu irmão, pare já imediatamente, volte
e vai acertar a sua vida com o seu irmão, e depois continue a adorar, porque eu não vou aceitar a sua adoração. Mas você não vai ser preso hoje, você não vai ser preso amanhã, então você continua odiando. Infelizmente é assim. O que a gente precisa fazer é encarar o ódio e a ira diante de Deus e confessá-la, para que Ele então nos livre dessa escravidão que nos aprisiona, que nos destrói, que tira o nosso andar, o nosso caminhar. É como destruir a própria ponte na qual você precisa andar. É como destruir o próprio caminho. É o me agarrar na garganta do ofensor e acorrentar a minha alma. Os prejuízos do ódio são inimagináveis. Mas Jesus continua a discursar sobre os princípios que devem ser desenvolvidos no seu reino. Ele vai falar agora do adultério. Versículos 27 a 30. Essa lei, ela revela principalmente a santidade da sexualidade e a pecaminosidade do coração. Jesus, ele quer aqui destacar a santidade de sua sexualidade e a pecaminosidade do seu coração. É importante que se diga que Deus criou a sexualidade. E o próprio Deus a protege. É importante que se diga que Ele tem autoridade em dizer como deve ser feito e punir aqueles que se rebelam. Tem uma conversa fiada que passa nas igrejas dizendo, olha, no meio das quatro paredes vale tudo. É bom você rever esses conceitos. Quem tem autoridade para dizer como que deve ser a sua sexualidade é Deus, porque foi Ele que criou. E Ele tem um interesse enorme em protegê-la, para que as famílias sejam abençoadas. Mas talvez você pense assim, mas eu já pequei no meu coração, então eu posso consumar o ato? Claro que não. O desejo e a prática não são iguais. Apenas espiritualmente são equivalentes. Não é porque você já tropeçou no coração que você deve escorregar na prática. É preciso ter uma visão equilibrada a esse respeito. E dentro desse contexto nós vamos perceber que o olhar que muitos têm não é casual, mas ele é proposital, com pensamentos lascivos e imorais. Jesus, ele combate esse tipo de adultério que começa no coração e que desencadeia no ato. Pensamentos lascivos, imorais. A pornografia está aberta, escancarada a todos que quiserem desfrutar. Jesus vai bater de frente contra essa questão. Quantos casais precisam se estimular com pornografia? Casais casados, matrimônio legítimo, e precisam se utilizar desses subterfúgios para poder adquirir prazer. Ao invés de alicerçar o seu prazer no amor, no cuidado ao seu cônjuge, utiliza-se de práticas lascivas e imorais. Jesus vai combater isso severamente. Quando Jesus diz para arrancar as mãos e os olhos fora, Ele não está querendo dizer para você fazer uma cirurgia,
Mas ele está dizendo o seguinte: trate do problema agora. Trate do problema imediatamente. Trate do problema radicalmente. Não pode foiçar o problema, tem que arrancar a raiz do problema. E é interessante porque olhos e mãos são os culpados desses atos lascivos. São os agentes diretos desses atos lascivos. E aí Jesus então vai dizer: olha, se estes membros, esses órgãos, estão te atrapalhando, reveja a sua vida imediatamente. Mas Jesus continua dizendo o seguinte: é importante que se diga que ele está fazendo aqui uma exposição gradual, progressiva, e ele vai se aprofundando a respeito desse assunto. Ele começa no homicídio, ódio às pessoas, e termina amor aos inimigos. Então há uma gradatividade entre os princípios que Jesus está trabalhando no nosso coração. E ele fala então de divórcio, nos versículos 31 a 32. E ele vai dizer o seguinte: que o grande problema a respeito deste assunto e de vários outros assuntos é que as pessoas não estão interessadas na verdade, mas elas estão interessadas em apenas defender a si mesmas com suas convicções. E elas então precisam ansiosamente achar bases, achar defesa, argumentos para continuar as suas práticas. Era essa a intenção dos fariseus e dos escribas. Eles não queriam saber a verdade de Jesus. Eles queriam embasamentos para continuarem as suas práticas malignas, as suas práticas pecaminosas. E é interessante ver esse contexto em que Jesus expõe que ele está se reportando a Deuteronômio 24:14, onde Moisés, ele permite a carta de divórcio àqueles que entendiam que suas mulheres tiveram atitudes indecorosas, atitudes inconvenientes, relações sexuais ilícitas. E aí ele então permite a carta de divórcio. E Jesus sabiamente, ele demonstra que Moisés não ordena o divórcio. Ele simplesmente permite essa prática por causa da dureza do coração do povo. E é bem interessante, olhando o contexto dessa lei, nós vamos perceber, ele não poderia reaver a esposa, ele não poderia tê-la de volta, não podia, era abominação ao Senhor retornar com o antigo casamento. Então, o homem pensaria duas vezes em se separar, porque talvez ele não teria oportunidade de reavê-la. E outra situação também é porque levava tempo para conseguir um escriba para elaborar os documentos. Assim, hoje é muito fácil, mas naquela época era dificílimo. Então, durante o período da espera do documento, ou da espera da solicitação, quem sabe aquele casal poderia, então, se reatarem, se reconciliarem. É interessante essa lei, ela mostra uma situação em que há uma abertura, há uma oportunidade para a reconciliação.
Mas os fariseus, eles interpretavam apenas como um mandamento. E se utilizavam desse mandamento para usufruir dos seus atos pecaminosos, da dureza do seu coração. Infelizmente. O que a gente precisa entender aqui, amados, é que a questão de divórcio que Jesus trata era uma concessão da parte de Deus. Era uma permissão da parte de Deus e não um mandamento. Deus não tinha interesse nenhum na separação de ninguém. O grande problema era a dureza do coração. E Jesus, ele vai tratar de forma muito severa a esse respeito. Ele vai mostrar que apenas as relações sexuais ilícitas eram, então, motivo legal para a separação. Mas, infelizmente, por causa da dureza do coração, há muitas ocasiões hoje que torna impossível curar as feridas e salvar o nosso casamento. O divórcio acaba sendo o último recurso. O divórcio acaba sendo o primeiro recurso, na verdade, e não o último. O divórcio, amados, não pode ser a primeira opção no casamento. Ela deve ser a última opção. Porventura, se tiver alguém divorciado, isso não é um recado para você. Isso é um recado para os jovens que ainda nem casaram. Tome cuidado, porque o matrimônio é algo muito sério para Deus. Mas ele continua, ele caminha em seus discursos. Aquele relógio, ele anda mais rápido? 33, 37 nos fala dos juramentos. E o que Jesus trata dentro desse princípio? Os fariseus, os escribas, eles se utilizavam dos juramentos para trazer veracidade às suas declarações. Aquilo que era questionável, aquilo que era duvidoso, eles então incrementavam com juramentos aos céus, a Jerusalém, a Sião, a Deus, para poder trazer base às suas mentiras. E por isso que Jesus então vai dizer, olha, a sua palavra tem que ser sim. Sim e não, não. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês não precisam, os moradores do meu reino não precisam de recursos adicionais para se relacionarem entre si. Simplesmente devem declarar a verdade. Não precisam de recursos para impressionar, seduzir as pessoas. Jesus, ele então vai dizer que as palavras devem depender do caráter do cristão e não de juramentos, e não de recursos paralelos. Ele vai dizer que o que é mais importante é as palavras. São as palavras. O mais importante não é convencer através de juramentos, mas através do caráter, através das ações. Essa era a proposta de Jesus para os nossos corações. E certamente, meus amados, quanto mais palavras, argumentos, desculpas, justificativas que as pessoas fazem, é preciso cuidado dobrado para com essas pessoas. Cuidado dobrado com elas. O crente tem que ter uma palavra positiva, sincera, transparente, verdadeira. Mas Jesus continua, e ele caminha, dizendo nos versículos 38 a 42,
sobre a vingança. É importante notar que o ódio, ele está ainda num ambiente passivo. Mas agora Jesus ele vai avançando nos princípios. E aqui ele mostra que o ódio já se transforma numa ação retaliativa. Ele aqui vai mostrar que o ódio é consumado. E ele vai mostrar um princípio diferente para aqueles que estão no seu reino. É interessante que os fariseus eles entendiam que a lei não permitia que o culpado pagasse um preço maior do que a falta. E também não poderia haver retaliação. Eles entendiam isso. Mas aqui Jesus ele nos exorta a sofrer a perda, em vez de causar sofrimentos a outros. Ele nos incentiva nas relações pessoais a assumir os prejuízos, ao invés de buscar uma vingança. É bom que se diga que o evangelho, ele é feito de ações e não de reações. O evangelho é feito de iniciativas e não de contra-ataques. E não de vinganças. E ele então vai mostrar que a pessoa que busca a vingança, ela não apenas causa sofrimento alheio, mas também causa sofrimento a si mesma. E Jesus quer então nos livrar da guerra e nos trazer para um ambiente de paz. Ele vai então mostrar que dar a outra face significa permanecer firme onde estamos para resolver os problemas e não fugir deles. Jesus está querendo dizer que podemos ser feridos 2 vezes, mas é melhor do que ser prejudicado internamente no coração. Jesus está querendo dizer que dar a outra face é se preocupar em ajudar o ofensor. Jesus está mostrando que aquele que se coloca nessa posição, de fato e de verdade, é uma pessoa de força. É uma pessoa de firmeza e uma pessoa de coragem. Segundo os psicólogos, a violência nasce da fraqueza. O homem forte, ele é capaz de suportar os prejuízos. O homem forte é capaz de amar e sofrer por esse amor. Mas o fraco não é assim. Ele só pensa em si mesmo e fere os outros para se defender. E foge para se proteger. Jesus fala, houve um problema, houve um conflito, mantenha-se firme. Com coragem, resolva o problema. Agora o negócio da terceirização atrapalha a gente demais, né? Os irmãos entram em conflito, o pastor que tem que resolver na hora. Mateus 18 vai embora. Você chamar o seu irmão para resolver, depois você chama mais uma testemunha, né? 2 testemunhas, e depois vai a liderança da igreja. Não, agora, entramos numa contenda e pastor, resolve esse problema aí. Eu tive uma situação dessa, conflito entre irmãos, vamos lá, sentei com uma, com a outra, depois sentamos juntos, expomos os problemas, oramos e indaguei. Resolvido? Resolvido. Uma saiu para um lado, a outra saiu para o outro.
saíram da igreja. Resolveram nada. Não tiveram coragem, não deram outra face. Fugiram. Quanto mais você vai fugir? Vai para a igreja A, B, C, D. E quando você chegar no céu e tiver essa pessoa lá, como é que vai ficar? É melhor você resolver agora, enquanto Deus te obrigue a fazer isso. Pense bem nessa situação. E é importante que se diga que, em momento algum, a lei ensina a odiar os inimigos, mas ao contrário, a amar os inimigos. É importante que se diga que os inimigos para Jesus são aqueles que nos amaldiçoam, nos odeiam e nos exploram, mas o amor é uma escolha e não uma emoção. O amor escolhe abençoar. O amor escolhe fazer o bem. Afinal, ele nos amou enquanto nós éramos seus inimigos. Vocês sabem bem disso. Quando nós éramos afastados, distantes de Deus, ele nos amou primeiro. E ele não te amou no seu melhor. Ele não te amou no seu melhor dia. Jesus, ele não te amou porque você tem boas ações. Não, ele te amou no seu pior. Lá na cruz foi o exemplo claro de que Jesus nos amou no que nós tínhamos de pior. Ali foi deflagrado toda a ira humana sobre o Filho de Deus. Ali foram usadas as formas mais malignas de tortura. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Um cuspia, ele dizia: Pai, perdoa-lhe. O outro batia, ele dizia: Pai, perdoa-lhe. O outro zombava, ele dizia: Pai, perdoa-lhe. Quem somos nós? Vamos finalizar, amados. Vamos perceber aqui que quando nós oramos pelos nossos inimigos, fica mais fácil amá-los. Quem sabe você ainda não ama o seu inimigo porque você não orou por ele ainda. Quem sabe é o momento de começar a orar por ele. Quem sabe esse veneno que está no seu coração possa ser dissipado e você desacorrentado e você tirar as mãos da garganta dessa pessoa. Todos os dois serem livres. Vamos concluir, amados? Vamos fechar essa ideia. Por que nós devemos amar os inimigos? Porque prova que somos filhos do Pai. Por que devemos amar os inimigos? Porque Deus é amor e concede bênçãos a justos e injustos. Por que devemos amar inimigos? Porque o amor cria ambiente para transformá-los em amigos. Eu gosto muito da palavra de Jesus com Judas. Judas chega para beijá-lo no ato de traição e Jesus ele usa uma expressão fantástica. Amigo, a que vieste? Jesus estava dizendo para ele o seguinte: olha, eu te dou um tempo para você repensar. Eu te dou um tempo para você refazer os seus conceitos. Você é meu amigo. Só alguém como Jesus para poder ter uma atitude dessas. Por que nós devemos amar os inimigos? Porque o Pai ama os inimigos e procura transformá-los em filhos. E nós somos agentes cooperadores nessa tarefa. Pastor, que palavra pesada, essa não é minha palavra, essa palavra foi Jesus que falou, foi o sermão dele, eu estou falando, eu estou replicando, eu estou plagiando o sermão de Jesus. Estou falando nada diferente do que ele falou aqui. Se essa palavra é dura, severa, radical, é dele. Essa palavra, não é minha. E vocês pediram o tema, jovens brilhando à luz de Jesus. Jesus falou, olha, a minha luz é desse jeito. E ele no final do capítulo 7,
É como se ele olhasse uma tempestade vindo no horizonte, as nuvens negras. E ele então diz à multidão: olhem a tempestade. A tempestade virá para todos, justos e injustos. Aqueles que ouvirem essas palavras que eu acabei de lhes dizer, será como um construtor que constrói a sua casa em cima de uma rocha. Vindo a tempestade, não a abalará. Ele vai dizer: aqueles que não ouvirem as minhas palavras, serão como aquele construtor que construiu a sua casa sobre a areia, e vindo a tempestade, a derrubou. É a mesma palavra para o seu coração hoje. Talvez você torceu o nariz, talvez você ficou incomodado, porque o pecado incomoda a gente mesmo. Mas eu prefiro que você saia daqui me odiando, do que você sair daqui perdido. Que você tenha essa palavra para o seu coração, para ser trabalhada e aplicada na sua vida. Jesus no versículo 48 diz: sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Ele não está querendo dizer que precisamos ser impecáveis, sem erros. Não é isso que Jesus está querendo dizer, até mesmo porque isso é impossível. O que Jesus está trazendo para o nosso coração é a respeito de integridade, maturidade cristã. Se você ainda não tem essa maturidade que foi exposta hoje, é a hora oportuna. Paulo vai dizer em Filipenses 2,15: a fim de serdes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e perversa, onde brilhais como luzeiros no mundo, como estrelas no mundo. Você é essa estrela que deve brilhar a luz de Jesus nesse mundo em trevas. É preciso que você saia a partir dessa palavra e retorne para a caverna e conte aos outros a verdade. Aqueles que estão em trevas, que precisam, que necessitam de ouvir essa palavra. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Jesus, ele não disse: vocês são como as estrelas, vocês não são como a luz, vocês são a luz. Vocês agora têm a verdade, vocês agora foram santificados pela verdade. Cabe agora brilhar. Que Deus conceda graça e compreensão dessa santa e preciosa palavra, em nome de Jesus, amém.